E o feminino no homem, como que funciona? Vamos entender. O Jung denomina a contraparte do homem como ânima. A gente pode chamá-lo de polaridade yin, ou a gente vai chamar astrologicamente como Lua e Vênus. Vamos estudar como Lua e Vênus essa figura da ânima no homem. A primeira figura que toda pessoa encontra na vida, quando nasce, é a própria mãe. Essa figura da mãe a gente vai ver interpretada pela Lua no mapa astral. Então o homem, à medida que ele se desenvolve, a Lua está ali junto, a mãe está ali junto, e a mãe representa a linguagem materna desse homem. A gente vai entender que a Lua no mapa de qualquer pessoa vai representar como a pessoa vai se sentir amada, nutrida emocionalmente. Como funciona essa dinâmica mãe e filho dentro desse homem. Da mulher também, mas a gente está estudando agora o homem. Vamos lá. E aí ele desenvolve parte da ânima a partir dessa visão, dessa construção que ele teve no contato com a mãe. A gente vê isso representado com a Lua. Mas nesse ponto, a gente já entendeu que quando o homem se afasta da mãe e vai viver uma vida independente, ele de alguma forma precisa integrar e aprender a cuidar de si mesmo. Aprender a se dar emocionalmente o que para ele é necessário, para ele não depositar isso nas mãos da esposa. A esposa aqui a gente vai ver ilustrada como Vênus. Lua mãe, Vênus a esposa. Então são duas partes da polaridade yin do lado feminino da ânima no homem. E aí quando ele vai se relacionar com a esposa, se ele não tiver entendido que aquela versão da mãe precisa ser vivenciada ele com ele mesmo, ele vai depositar a mãe lá na esposa. Vai esperar que a esposa atenda ele emocionalmente e de alguma forma seja uma substituta da mãe. Seja uma pessoa que vai ser uma extensão daquele amor materno que ele recebeu. Mas isso seria uma postura infantilizada do adulto. Porque a esposa é um outro universo, uma outra pessoa, teve uma outra família, teve uma outra educação, teve uma outra mãe. Teve uma outra versão de como é ser amado. Libra, outro universo. E aí agora eu vou trazer alguns exemplos a partir dos signos para poder a gente ver que fica mais complexo ainda. Vamos lá. Suponhamos que esse homem seja uma lua em Câncer e uma Vênus em Gêmeos. A lua em Câncer vai representar que essa versão da mãe dele foi uma mãe que sempre atendia ele emocionalmente, que sempre estava conectada emocionalmente com ele, às vezes no silêncio. Câncer é um signo do elemento água, então ele não vai precisar necessariamente falar para poder entender o que a pessoa precisa. Um exemplo típico de um homem com lua em Câncer é quando ele tem uma mãe que atende ele prontamente, é como se ela adivinhasse o que ele precisasse para poder se sentir bem emocionalmente, certo? Então esse homem foi, cresceu, entrou num relacionamento. Ele precisa entender que essa forma de se cuidar emocionalmente precisa ele se dar conta disso. Aí se vira. Você aprendeu lá, agora faça por você o que para você é necessário emocionalmente. Esse homem é Vênus em Gêmeos. Então Vênus em Gêmeos a gente vai entender que os relacionamentos desse homem, eles vão buscar o aprendizado, a curiosidade, tudo voltado para o signo de Gêmeos. A leveza, o diálogo, tudo isso é muito importante. E aí suponhamos que esse homem vai viver com uma mulher que seja Lua em Áries e Vênus em Gêmeos. Para poder se sentir bem emocionalmente, parte da ânima desse homem, a Lua, vai precisar de amor, de carinho, de se sentir pertencente, de se sentir que está em família com essa mulher e tudo mais. Para essa mulher, Lua em Áries, a forma de se sentir amada tem muito mais a ver com viver uma vida mais dinâmica. Um conflito, por exemplo, para uma mulher em Áries, de alguma forma estimula ela emocionalmente. Então, se esse homem for depositar essa necessidade emocional nas mãos dessa mulher, a resposta emocional dela não vai ser compatível com ele. Mas o que uniu esses dois então? Nesse exemplo que eu trouxe, essa mulher é Vênus em Gêmeos, assim como ele. Ela vai representar uma mulher mais leve, uma mulher que gosta de conversa, uma mulher mais curiosa, uma mulher que gosta do diálogo, da troca, tudo isso a face de Gêmeos. Então eles vão ter esse vínculo
que vão se dar bem nessa parte de relacionamento, mas emocionalmente provavelmente ele não vai se sentir tão bem com ela, porque as luas não combinam. E aí, se esse homem não entende que a ânima dele, que o universo feminino dele é uma parte que cabe a ele mesmo cuidar, ele não vai conseguir viver com essa mulher de forma harmoniosa. Vai sempre estar depositando essa dependência nas mãos dela. E aí o que pode acontecer é que ele termina com essa mulher, arruma outra. Se ele não tiver resolvido as questões dele com ele mesmo, essa outra mulher vai parecer que apenas trocou de endereço. Vai ter um padrão muito semelhante à mulher anterior que ele tinha ao lado dele. E aí suponhamos que ele se envolva com uma mulher, dessa vez que seja Lua em Câncer, assim como ele, e Vênus em Áries. Emocionalmente eles vão ter compatibilidade. As duas luas estão se comunicando. Mas a nível relacional, enquanto que para ele, Vênus em Gêmeos vai precisar de diálogo para o relacionamento fluir, ela que é Vênus em Áries vai precisar de dinâmica, de ação, de esporte, de corrida. Isso para ele não necessariamente é uma necessidade para se relacionar. Para ela sim, outro universo, outra pessoa. E aí o que pode acontecer? Se esse homem se relaciona com uma mulher e não resolveu questões com a mãe, é como se essa mãe surgisse na cabeça dele falando: tá vendo, essa mulher não é para você. Essa mulher, olha só, ela não te supre como eu supria. Assim como uma mulher que vai se relacionar com um homem que não resolveu questões com o pai, é como se o pai ficasse na cabeça dela. Tá vendo, esse cara aí não é pra você não, ó. Eu sou muito mais correta nas minhas formas de agir do que esse homem. Larga. Resolva a questão com o pai antes de você conseguir se relacionar com um homem. Resolva as questões com a mãe antes de você se relacionar com uma mulher. E aí é como se você tentasse vivenciar aquele amor que você teve com a primeira mulher da sua vida, a sua mãe, na sua esposa, e você não conseguisse de alguma forma suprir aquela necessidade, aquela carência nunca, porque aquela mulher não é a sua mãe e nem deve ser. É como se o papel da mãe na vida do homem fosse, ó, vou te ensinar a como você se sente bem emocionalmente, depois você cuida disso. Não deposite nas mãos de outra mulher. Se você tenta depositar esse cuidado emocional nas mãos de uma mulher, naturalmente vai ter a decepção. Mas a questão é a seguinte: então quer dizer que a pessoa nunca vai poder se sentir emocionalmente segura com a outra do lado? Não é esse o caso. Existe a necessidade do diálogo, da conversa, da troca, para uma pessoa entender o que deixa emocionalmente a outra satisfeita. É como se a lua representasse o núcleo da pessoa onde ela precisa cuidar. Se ela está com alguém do lado, por que aquela pessoa do lado também não pode cuidar dessa parte? Claro que pode. Mas a pessoa não vai adivinhar. Ela precisa entender o que para você é importante. Por exemplo, uma pessoa de lua em Gêmeos. A conversa é extremamente necessária para ela se sentir bem emocionalmente. Lua, Gêmeos. E aí se a outra pessoa é lua em Touro, por exemplo, para ela a conversa não vai ter tanta relevância para poder se sentir bem emocionalmente. Cabe a essa pessoa daqui conversar com a outra e falar: olha, o diálogo para mim é importante para eu poder me sentir bem emocionalmente. E por aí vai. Então, quando a gente vai entender as relações a partir do mapa, tem tanta ramificação que cada mapa, cada pessoa precisa ser analisado de forma individual, como sempre. Por isso que não existe tal coisa como estudar um signo e dizer que aquela pessoa é daquele signo, então ela vai ser daquela forma. É muito mais complexo que isso, envolve muito mais coisas do que isso. O ser humano não é tão simples assim. Enfim, para finalizar, qual é o objetivo do homem em relação à ânima, em relação ao lado yin? Entender que para ele, como ele vai se sentir bem emocionalmente estudando a própria lua, sem depositar nas mãos de uma mulher ou de qualquer outra pessoa, e entender como que para ele é importante os relacionamentos serem vividos a partir do estudo de Vênus, que é a contraparte sexual dele mesmo. E por que eu estou falando sobre isso? Porque a gente está estudando Libra. Libra vai representar o outro. Libra vai representar o momento onde a gente entra no estágio de relacionamentos maduros na nossa vida, com outro universo, com outra pessoa. A gente está lidando com o elemento ar da modalidade cardinal. O elemento ar está conectado à nossa razão, à nossa forma de pensar. No caso de Libra,
por se tratar de uma modalidade cardinal, é o momento onde a gente vai iniciar as relações. A gente vai buscar o contato a nível social para poder crescer. Quando duas pessoas se unem de fato, elas conseguem chegar muito mais longe. Mas para isso, precisa equilibrar todo o sistema dentro da pessoa. Caso contrário, é como se essas pessoas fossem viver de uma forma, mesmo estando uma do lado da outra, se não tiver compartilhamento e realmente parceria, melhor estar sozinho.